Olá pessoal, tudo bem? Então retornamos agora tratando da acumulação de pedidos. Então a acumulação de pedidos regulamentada ali no 327 do CPC, ela pode ser própria ou imprópria. Própria acontece quando todos os pedidos que envolvem a mesma relação jurídica no mesmo processo, eles são independentes. Então a avaliação pelo Poder Judiciário não depende da análise do primeiro para que o segundo possa ser avaliado. Então são pedidos independentes, enquanto que a acumulação de pedidos imprópria é aquela que só pode ter o segundo pedido deferido ou o primeiro. Então, eu não tenho como ter a procedência de ambos os pedidos. Então, nós podemos trabalhar com os seguintes exemplos. Na acumulação de pedidos própria, nós temos uma subdivisão dessa onde todos os pedidos vão ser avaliados e são independentes. Então, eu posso ter acumulação de pedidos própria, simples ou sucessiva. Então, a sucessiva é aquela onde são pedidos independentes, mas a reação, ou seja, o deferimento do primeiro gera a avaliação do deferimento do segundo, sucessivamente. Como assim? Se eu proponho uma ação de averiguação de paternidade acumulada com alimentos, não há viabilidade de definir, ou seja, do juízo julgar procedente os alimentos, sem antes ter acolhida a paternidade do pai, de modo espontâneo ou após exame de DNA. Então, no caso da averiguação de paternidade com alimentos, nós estamos diante de uma acumulação própria, porque são pedidos independentes, os dois são avaliados de modo independente, só que primeiro tem que ter a tutela da paternidade reconhecida para depois a fixação da pensão alimentícia, direito de visitas, regulamentação de guarda, enfim. Então, esse exemplo envolve a acumulação de pedidos própria sucessiva, diferente da acumulação de pedidos simples. Então, imagina que propõe uma ação de divórcio acumulada com partilha de bens. Então, eu posso só propor o divórcio, só propor a partilha de bens. Então, não há prejudicialidade de um e de outro, são pedidos independentes. Então, nesse segundo exemplo, nós estamos diante da acumulação de pedidos própria simples. Já na imprópria, aquela onde um pedido, se deferido, o outro não será acolhido, nós temos a seguinte subdivisão: alternativa e subsidiária ou eventual. Então, a alternativa é quando, por exemplo, peço que seja feita a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel ou, portanto, devolvendo o imóvel ao vendedor, ou, se isso não for possível, que revise o valor do negócio e gere uma indenização. Então, não há possibilidade de, vamos dizer assim, definir, decidir, julgar procedente os dois, porque senão haveria enriquecimento ilícito. Então, o pedido é, olha, o imóvel eu comprei por 2 milhões. Em razão do tempo que o comprador está no imóvel, morando, enfim, a questão do uso do capital ante a restituição, se ele não devolver o imóvel, então quero 2 milhões e 500 mil, por exemplo. Então, são pedidos alternativos, ok? Seria deferimento de um ou outro, por isso que a acumulação aqui é imprópria. Eu não posso na imprópria ter a concessão dos dois pedidos. A outra subespécie é a chamada eventual. Então, na imprópria eventual, o autor, caso não acolhido o primeiro, ele pede que seja acolhido o segundo. Então, seria o princípio da eventualidade ou da subsidiariedade que aplica essa questão da acumulação de pedido imprópria eventual. Então, seria aquela situação onde proponho a anulação do casamento. Caso não deferida a anulação, o divórcio. Tá? Então, se não acolhido o primeiro, que vá para o segundo. É diferente da alternativa, onde se dá para o juiz, olha, julgue primeiro um, depois o outro. No subsidiário ou eventual, a gente coloca a ordem que pretende no julgamento. Então, agora sim, estamos prontos para a legislação. Então, lá na legislação, vamos começar pelo dispositivo 325. Então, lá no 325, a gente observa que o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir
a prestação de mais de um modo. Ou devolve o apartamento, ressarcindo, recebendo novamente o valor da compra, ou arca com as perdas e danos envolvendo esse imóvel. Então, seria um pedido ou outro. Mais o 326. Então, ali no 326, especificamente na acumulação de pedidos imprópria alternativa, no parágrafo único. Então, é lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Então, a ideia aqui é, juízo avalia esse pedido ou esse. Então, eu não tenho uma ordem de pedidos apresentada. Então, fica a critério do judiciário qual pedido que ele vai acatar. Não há uma ordem proposta, diferente da acumulação de pedidos imprópria ou no modelo eventual, onde eu estabeleço, olha, eu quero anulação do casamento. Se não for possível anular, aí sim, defira o divórcio, certo? Então, no 326 caput, nós temos a regulamentação dessa acumulação de pedidos imprópria eventual, que diz o seguinte: é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária. Então, pedido, acumulação de pedidos eventual ou subsidiária, mesma coisa. Seguindo aqui, então é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Então, no eventual subsidiário, a minha acumulação de pedidos impõe que o judiciário siga um passo a passo, ou seja, identifique pedido 1, se não for possível, vá para o pedido 2, certo? Então, referente ainda ao pedido eventual, nós temos o enunciado 287 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. E a proposta desse enunciado, onde todos os estudiosos do direito processual se reúnem para conversarem sobre a interpretação mais adequada para os dispositivos polêmicos na jurisprudência, na interpretação, portanto, da letra legal, eles chegaram ao seguinte entendimento: o pedido subsidiário somente pode ser apreciado se o juiz não puder examinar ou expressamente rejeitar o principal. Então, seja de modo expresso na lei, lá no 326 caput do CPC, seja no enunciado, a gente está observando que, no eventual subsidiário, o Estado juiz tem que seguir essa ordem, seguir a etapa. Acolhe ou rejeita o pedido 1. Se rejeitou o pedido 1, vai para a análise do pedido 2, ok? Chegamos ao artigo 327. Mas antes de falar do artigo 327, aqui a gente tem uma imagem lá no material que foi disponibilizado para vocês, que compõe o slide 18, de um caminho bifurcado. Então, é como se nós no meio do caminho encontrássemos duas vias e tivéssemos que escolher uma. Esse é o pedido alternativo, onde a gente propõe para o magistrado que ele opte por acolher um pedido ou outro. Então, não há uma ordem pressuposta. E esse pedido alternativo aqui do CPC não necessariamente equivale ao que a gente estudou lá em obrigações, lá do 252 ao 256 do CPC, que eram as chamadas obrigações alternativas. Então, lá no Código Civil, 252 a 256 do Código Civil, nós tínhamos a avaliação de duas ou mais prestações à obrigação, sendo que apenas uma após a escolha ou especificação deveria ser cumprida, ou seja, tudo isso ocorre de modo extrajudicial. Aqui não, nós estamos endereçando ao juiz dois ou mais pedidos e dizendo, olha, quero que reconheça a anulação do casamento. Se entenderes que os requisitos não estão presentes, avalie o divórcio, certo? Então, aqui, pessoal, ainda, antes de a gente seguir, tem um detalhe importante ali no material que descreve assim, importante, não confundir o pedido com o pedido, né, onde o direito material trata de obrigação indivisível com pluralidade de credores. Então, assim como o pedido alternativo não é a mesma coisa que a obrigação alternativa, também posso afirmar que a obrigação indivisível, que era aquela regulamentada lá do 320
ao 328 aqui no CPC, mas lá do 258 ao 263 do Código Civil. Então, lá na obrigação indivisível, nós tínhamos mais de um devedor ou mais de um credor, e na relação jurídica, os devedores deviam um objeto que não era passível de fracionamento. Então, se um casal está entregando para um comprador um automóvel, não tem como o marido entregar meio carro e a esposa o outro meio carro, ok? Então, vai entregar o todo, embora cada um só deva a cota. Então, lembrando da obrigação indivisível que a gente já estudou. Aqui na obrigação, aqui no pedido do 328, o que tem de diferente? Então, na obrigação indivisível, com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua cota à parte, deduzidas as despesas na proporção do seu crédito. Então, diferente da obrigação alternativa, que era diferente do pedido alternativo, a obrigação indivisível aqui ela tem um detalhe, onde se um dos credores propôs a ação, então vamos dizer que devo a entrega de uma sala comercial para 4 pessoas. Então, eu devo entregar para todos conjuntamente ou para um com caução de ratificação. Não entreguei. O que acontece comigo? Vou ser cobrada a entregar a sala lá por um dos credores. Então, o João cobra a entrega da sala. Pode? Pode, porque estamos diante de uma obrigação indivisível. Então, pelo que a gente está observando aqui no 328, vão compor o processo não só o João, mas os outros credores também, e vai ser entregue na discussão do processo a cota à parte equivalente em dinheiro para cada um dos outros 3 credores, certo? Então, se a sala vale 1 milhão, vai aquele que promoveu a ação judicial recebe a sala e ele transmite 250 mil para o B, 250 para o C, 250 para o D, certo? Então, a gente tem aqui detalhamento na parte processual da obrigação indivisível. Quando posso acumular pedidos? Então, a acumulação do pedido, na grande maioria das vezes, se dá na exordial, na petição inicial. Então, faço a petição inicial já requerendo reintegração de posse acumulada com perdas e danos, certo? Mas nada impede que ela ocorra de forma ulterior, ou seja, por aditamento à petição inicial. Existe um tempo para que isso ocorra, certo? Então, eu posso complementar o meu pedido, portanto, eu posso trazer um pedido cumulado, conforme o 329 do CPC, antes da citação, certo? Depois da citação, não posso mais? Eu até posso, só que eu não posso fazer isso depois do saneamento do processo e depois da citação do réu, eu tenho que ter a aquiescência do réu, certo? Então, vamos dizer que eu fiz a reintegração de posse, cumulei com perdas e danos. Não na petição inicial. Fiz esse pedido das perdas e danos só no curso do processo. Se o réu, aquele que está na posse, não foi citado, posso incluir. Agora, se ele já foi citado, faço o meu pedido, o juiz intima o réu para que ele se manifeste. Se ele concordar com as perdas e danos, perfeito. Se ele não concordar, não cabe mais o acréscimo desse pedido. Então, caso eu queira, vou ter que fazer em ação própria esse requerimento. Não é a qualquer tempo, o limite é o saneamento do processo. Então, na nossa primeira aula, segunda, a gente foi conversando sobre o passo a passo dos atos processuais e das fases. Então, a fase de saneamento é aquela em que o processo ele é tornado saudável, ou seja, o juiz avalia se não há nenhuma irregularidade que impeça que a futura sentença de mérito seja prolatada de modo adequado. Então, já caminhando quase para o final aqui da acumulação de pedidos, se nós formos para o 329, nós vamos observar que o autor poderá, inciso 1º, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independente de consentimento do réu. Então, ele pode complementar o pedido, sem óbice. 2. Até o saneamento do processo, que é aquele momento em que depois que foi dado prazo para que o réu apresentasse sua resposta, sua contestação no processo, aí se avalia se ele contestou ou não,
se ele foi revel, se foi nomeado curador para representá-lo. Então, vai se tornar são, saudável o processo para que seja proferido o julgamento. Então, até o saneamento, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu, assegurado contraditório mediante a possibilidade de manifestação desse no prazo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Então, aplica-se nesse artigo também a reconvenção, ok? E para fechar a acumulação de pedidos, para não ficar tão extenso esse vídeo, para que exista acumulação de pedidos no mesmo processo, o parágrafo 1º estabelece 3 regrinhas que devem ser observadas. Então, eu posso ter mais de um pedido desde que o juízo seja competente para recepcionar todos eles. Esses pedidos têm que ser compatíveis entre si e adotar o mesmo procedimento, se por acaso tiverem procedimentos diferentes, que o autor opte por recebê-los no procedimento comum, tá? Então, competência. Se eu proponho uma ação, vamos dizer, de divórcio acumulada com guarda, regulamentação de convivência e alimentos, vara da família, certo? Então, tenho ali, para avaliar esses 4 pedidos, eu tenho a mesma competência, juízo da família. Ali no material encaminhado para vocês, tem o enunciado 289 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Vamos dar uma olhadinha nele. Então, lá no 289 do Fórum dos Processualistas Civis, nós vamos encontrar no 289 a seguinte situação. Então, já vou encontrar aqui na máquina e a gente já compartilha com vocês. 289 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Então, o que ele traz para nós de novo? Conexão entre pedidos, existência de incompetência relativa, acumulação de pedidos, possibilidade, modificação da competência. Então, ratifica a ideia que nós conversávamos há pouco de que tem que ter a mesma competência. Então, se fosse um pedido de, por exemplo, emissão na posse do imóvel, que é bem de família, mais o divórcio. Então, nós teríamos aqui que avaliar, poxa, essa discussão vai para a vara civil ou vai para a vara de família? Se o pedido principal ali é o divórcio, então eu poderia trazê-lo para cá, para a família, ok? Opa! Compatibilidade de pedidos. Então, um pedido, ele tem que ser compatível, inclusive quanto à questão probatória de serem apreciados no mesmo feito. E a questão do mesmo procedimento ou conversibilidade ao procedimento comum. Então, reintegração de posse. A reintegração de posse, ela é apreciada perante o procedimento especial de jurisdição contenciosa, certo? Então, existe todo um passo a passo, todo um conjunto de atos processuais mais exíguo do que do procedimento comum, então mais curto, só que no intuito de tornar eficaz o processo, para que se demonstre a posse, para que se possa vislumbrar o deferimento de uma liminar, a gente tem todo um planejamento desse rito. Mas se eu quero cumular com perdas e danos, se não fosse previsto lá na legislação, eu teria a viabilidade de usar o procedimento comum. Então, assim como a ação de alimentos. Então, um exemplo que fica mais claro é a questão dos alimentos quando vinculados à guarda, visitas e os alimentos, a pensão. Então, os alimentos são regulamentados em lei própria, enquanto que a regulamentação da guarda e a regulamentação da convivência são regulamentados pelo procedimento comum. Então, eu tenho procedimento comum e procedimento especial. Para que albergue no mesmo processo os alimentos, segue pelo procedimento comum, ok? Então, pessoal, ficamos por aqui.
Até a próxima!